E se o Japão nunca tivesse se isolado do mundo? E se ao invés de fechar seus portos, erguer muros invisíveis e silenciar suas vozes, ele tivesse aberto os braços para o desconhecido séculos antes de qualquer outro império asiático? Imagine um Japão que não teme o estrangeiro. Um arquipélago que não se fecha, mas que se torna o centro de todas as correntes do mundo. Um Japão que se mistura à pólvora da Europa, ao ouro das Américas e à fé das caravelas portuguesas. Mas o que aconteceria com sua alma? O que restaria da delicada harmonia entre espada e flor, entre honra e silêncio, se o ruído do mundo jamais tivesse cessado de bater às suas portas? Antes de mergulharmos nessa história impossível e talvez perigosa, um convite. Se você também deseja explorar os segredos do ESE, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Agora respire fundo, feche os olhos. Voltemos para o Japão do século XVII. Um instante antes de o mundo desaparecer. O ano é 1639. O shogunato Tokugawa domina o Japão com punho de ferro e um medo sutil paira sobre cada samurai, cada camponês, cada monge. Após décadas de instabilidade, os líderes japoneses tomam uma decisão radical: cortar todos os laços com o mundo exterior. O decreto Sakoku, o isolamento nacional, é proclamado. Os portos se fecham, navios estrangeiros são expulsos. A pena para quem tentar sair ou voltar é a morte. E assim, durante mais de 2 séculos, o Japão mergulha em um silêncio profundo, uma pausa congelada no tempo. Mas o isolamento, embora cruel, também protege. Protege a pureza das tradições, protege a arte que nasce do silêncio e o código de honra que sobrevive sem ser corrompido pelo ouro estrangeiro. Enquanto o mundo se industrializa, o Japão permanece um jardim intocado, imóvel, sereno, quase eterno. Contudo, essa pureza tem um preço: o atraso. Quando os navios negros do Comodoro Perry chegam em 1853, o Japão desperta para um mundo que já não o reconhece. Em poucos anos, tudo muda. O império se moderniza às pressas. E o equilíbrio ancestral se rompe. Mas e se isso nunca tivesse acontecido? E se o isolamento nunca tivesse sido decretado? E se o Japão tivesse continuado aberto, misturando sua alma com o caos do mundo? Imagine os samurais lutando lado a lado com exploradores espanhóis, as geishas aprendendo a dançar ao som dos alaúdes europeus, e templos de Kyoto iluminados não por velas, mas por candelabros vindos de Lisboa. Esse seria um Japão mais rico? Ou um Japão sem alma? Na próxima parte, viajaremos para esse universo alternativo, um Japão que nunca se fechou e cujo destino se entrelaça com o das grandes potências do Ocidente. Mas cuidado! O preço da abertura pode ser mais alto do que qualquer espada poderia suportar. As águas de Nagasaki nunca ficaram calmas. Quando o decreto do isolamento nunca foi assinado, os portos japoneses continuaram respirando o ar do mundo. Navios portugueses, espanhóis e ingleses cruzavam o mar como abutres dourados, carregando não apenas especiarias e seda, mas também ideias. Perigosas ideias. As ruas de Edo começaram a mudar. O som dos tambores taiko misturava-se aos sinos das igrejas que surgiam discretamente nos becos ponto-línguas. Estrangeiras ecoavam nas tavernas e nas casas de chá. Os samurais, antes guardiões do silêncio, agora assistiam à transformação do país com um misto de fascínio e repulsa. Um novo Japão estava nascendo, vibrante, inquieto, insone, e ao mesmo tempo, algo dentro de sua alma começava a se partir. As armas europeias chegaram cedo demais. Com o comércio aberto, o Japão dominou a pólvora, as armas de fogo e a artilharia pesada, um século antes da história real. Os daimyos, senhores feudais, não demoraram a perceber o poder que tinham em mãos. O equilíbrio do shogunato se dissolveu em pólvora e fumaça. O Japão, que antes se unia sob a rigidez da ordem Tokugawa, agora se fragmentava em uma guerra civil tecnológica. Mas entre cada batalha, crescia algo ainda mais devastador: a dúvida. Quem o Japão estava se tornando? O código do Bushido, baseado em honra e sacrifício, começava a se contorcer sob o peso do pragmatismo europeu. As espadas eram substituídas por mosquetes,
e o silêncio das meditações se perdia sob o estampido das armas. Mesmo assim, havia beleza nesse caos. Artistas japoneses começaram a pintar com pigmentos vindos da França. Escultores usavam mármore italiano em templos budistas, e os monges zen começaram a traduzir Aristóteles. Era um mundo onde o Oriente e o Ocidente dançavam juntos. Uma dança bela, mas perigosa. Edo tornou-se o farol do Pacífico, um centro de comércio e cultura que rivalizava com Amsterdã e Lisboa. O Japão se tornava rico, poderoso, mas também dividido, porque onde há luz há sombra, e na sombra começava a nascer algo novo, um ressentimento, profundo como as raízes do Monte Fuji. Camponeses olhavam com desconfiança para os estrangeiros que pregavam uma fé diferente. Velhos, mestres de espada viam seus alunos abandonarem o katana pela pólvora. E nos templos, os monges sussurravam: o espírito do Japão está adormecendo, e o mundo está acordando em seu lugar. Mas ninguém podia imaginar o que viria a seguir, pois a mistura de culturas, ideias e poder logo despertaria um novo império, um que não conheceria limites. O Japão deixava de ser uma ilha para tornar-se uma força global. E o mundo, pela primeira vez, começava a temer o Oriente. Na próxima parte, o Império das Duas Faces. Quando o Japão aberto ao mundo se ergue como potência mundial, uma pergunta ecoa nas sombras. Quantas almas se perdem quando um povo abandona o próprio espelho? O século XIX amanheceu dourado sobre o Japão. As cidades cresceram como flores de ferro. Tóquio, Kyoto, Nagasaki agora eram metrópoles que desafiavam o tempo, iluminadas por lâmpadas inglesas e movidas por máquinas francesas. Os navios japoneses cruzavam os oceanos, levando seda, porcelana e aço, mas também levando medo, porque aquele Japão que nunca se isolou havia aprendido rápido demais. Com as rotas comerciais abertas desde o século XVII, o país se industrializou antes da Europa atingir seu auge. Enquanto os impérios ocidentais ainda competiam por colônias, o Japão já controlava o comércio marítimo do Pacífico. Mas algo mais profundo se erguia sob o brilho das fábricas e a fumaça das locomotivas. Um novo império, um império de duas faces. De um lado, havia a beleza, arte, filosofia, ciência, tudo fundido em uma harmonia impossível. Um Japão que unia a precisão oriental à ousadia ocidental. Pintores criavam telas que misturavam o ukiyo-e com o impressionismo. Engenheiros erguiam templos de vidro e aço. E as ruas eram tomadas por um povo orgulhoso de ser moderno. Mas do outro lado, havia a escuridão. Os samurais haviam se tornado industriais. O bushido se tornara o credo das fábricas, onde operários trabalhavam até a exaustão em nome do progresso nacional. E a honra agora se media em poder, não em silêncio. O Japão deixava de ser o país das flores de cerejeira e se tornava o país das engrenagens de ferro, lugar onde o som do vento foi substituído pelo ruído constante das máquinas. No Conselho Imperial, as vozes divergiam. Alguns acreditavam que o Japão deveria liderar o mundo como exemplo de harmonia entre culturas. Outros, mais sombrios, diziam que o Japão deveria dominá-lo. Afinal, se o Ocidente havia moldado o mundo com sangue, por que o Oriente não poderia fazer o mesmo? E assim nasceu a ideologia das duas faces do Sol. De dia, o Japão pregava progresso, ciência e intercâmbio cultural. De noite, conspirava em silêncio, expandindo sua influência sobre a Ásia. A Oceania e além o comércio se tornava controle. As alianças, armadilhas. O sonho do intercâmbio virava o pesadelo da dominação. As nações europeias, que antes olhavam o Japão com curiosidade, agora o olhavam com medo. Suas frotas mercantes desapareciam misteriosamente nas águas do Pacífico. Suas colônias começavam a se rebelar, armadas com armas japonesas, e as bandeiras do sol nascente começavam a tremular, onde antes havia apenas cruzes e coroas. O mundo estava mudando, e ninguém conseguia mais deter o império das duas faces, um império que sorria com cortesia, enquanto afiava suas lâminas. Mas nas sombras, havia quem ainda se lembrasse do velho Japão, monges isolados nas montanhas, poetas que escreviam haikus sobre um tempo em que o silêncio ainda tinha valor. E entre eles,
surgia uma pergunta que ecoava como um lamento. De que adianta conquistar o mundo se perdemos a alma? Na próxima parte, o sol queimado. Um império invencível começa a ruir por dentro, e o preço do poder revela o que realmente acontece quando o Japão se torna senhor do mundo. O sol do Japão brilhava tão forte que começou a queimar o próprio céu. O século XX chegou com o império no auge. As bandeiras vermelhas com o sol dourado tremulavam sobre portos africanos, cidades indianas e ilhas do Pacífico. O mundo inteiro falava japonês, mas o som das vitórias soava vazio. As fábricas rugiam noite e dia, e os templos haviam se tornado museus. O som dos sinos budistas se perdia no ruído metálico das locomotivas, e nas escolas, as crianças não aprendiam mais o poema das estações. Aprendiam engenharia, química e obediência. O Japão havia vencido o mundo, mas dentro dele algo havia morrido. A alma do país começou a rachar. Os mais velhos falavam de um tempo em que a honra era silêncio, que a beleza estava nas coisas que não precisavam durar. Os jovens, criados nas máquinas, riam disso. Diziam que o passado era fraqueza. O Japão havia trocado a delicadeza do haiku pela arrogância das armas. Aos poucos, o império das duas faces começou a olhar para o espelho e não reconhecer o próprio reflexo. Nos palácios de cristal, os generais discutiam a expansão para o ocidente. É nosso destino, diziam. Mas nas aldeias o povo já não acreditava em destino. A fome crescia, as colheitas esquecidas. O luxo das cidades se erguia sobre os ossos de quem trabalhava em silêncio. Entre as sombras das fábricas, começaram a surgir vozes que o império não queria ouvir. Monges, artistas e antigos samurais formavam uma resistência espiritual, o movimento do sol velado. Eles não queriam derrubar o Japão, queriam salvá-lo de si mesmo. Em segredo, o movimento espalhava poemas proibidos, escritos à mão, em folhas arrancadas de livros escolares, versos que diziam: "O sol que ilumina demais também cega." Essas palavras se tornaram uma semente e logo a semente virou chama. Cidades inteiras começaram a se revoltar. Operários paravam as máquinas e rezavam em silêncio. Templos esquecidos voltavam a se encher. E nas ruas de Tóquio, os antigos tambores voltaram a soar. Abafando o barulho das fábricas, o império, assustado, reagiu com ferro e fogo. Livros foram queimados, monges presos, poetas silenciados. Mas era tarde demais. Algo havia despertado. Algo que o poder não podia controlar. Os generais olhavam o mapa com mãos trêmulas. Eles tinham o mundo, mas o mundo não os tinha mais. As colônias se rebelavam e o orgulho nacional se tornava medo. Um medo profundo de encarar o próprio passado. E enquanto o fogo das revoltas se espalhava, um velho monge escreveu a última frase antes de desaparecer. Quando o sol esquece de se pôr, o mundo deixa de dormir. Na próxima parte, as cinzas do amanhã. O Japão que controlava o planeta entra em colapso, não pelas mãos dos inimigos, mas pela própria alma. E no meio das ruínas uma nova ideia nasce. Algo que poderia redefinir o destino da humanidade. As cidades ardiam como lanternas invertidas. O império que iluminou o mundo agora queimava com sua própria luz. De Tóquio a Calcutá, de Seul a Nairobi, o céu se tingia de cinza, não de fumaça de batalha, mas de arrependimento. O Japão havia conquistado tudo. Mas quando se olha do topo do mundo, percebe-se que não há para onde ir. As fábricas, símbolos do progresso, paravam uma a uma. Os trilhos se cobriam de poeira. Os templos antes silenciosos agora abrigavam refugiados e crianças. E nas praças destruídas, os velhos contavam histórias sobre o tempo em que o Japão ainda respirava, antes da pressa, antes do poder, antes da cegueira do sol. Os imperadores desapareceram. Os generais se renderam ao próprio vazio. E nas ruínas de Tóquio, entre escombros e pétalas queimadas de cerejeira, nascia um novo tipo de fé. A fé no arrependimento. Monges e cientistas, os únicos que restaram, se uniram. Eles sabiam que o império havia morrido, mas algo poderia nascer das cinzas. Decidiram reconstruir o país não com ferro, mas com memória.
memória das coisas pequenas, das pausas do silêncio, tudo o que queimamos. Dizia um antigo pergaminho salvo das chamas, voltará como vento. E o vento começou a soprar sobre as ruínas. O novo Japão não tinha bandeira, tinha jardins. Onde antes havia fábricas, nasceram cerejeiras. Onde havia palácios, agora havia escolas de arte, filosofia, música e perdão. A nova geração cresceu ouvindo histórias sobre os erros dos antepassados e sobre a beleza perdida que precisavam reencontrar. E pouco a pouco, o mundo começou a se curvar novamente diante do Japão, mas desta vez, não pelo medo, e sim pela sabedoria. Porque aquele povo que havia se queimado na própria luz, agora ensinava o que o mundo inteiro havia esquecido, que o progresso sem alma é apenas outra forma de escuridão. Nas cinzas do Império, o Japão descobriu algo que o poder jamais poderia oferecer: a humildade de existir. E o vento que soprava das ruínas começou a atravessar oceanos, levando consigo um sussurro, não de dominação, mas de lembrança. Um novo sol se erguia, mais pálido, mais suave, mais humano. Mas mesmo esse novo amanhecer escondia um último segredo, algo que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. Na próxima parte, o último sol. O Japão renascido encara o mundo e descobre que o maior e si não está no passado, mas no espelho do futuro. O vento do Pacífico voltou a soprar sobre o arquipélago, mas desta vez ele não trazia bandeiras, nem frotas, nem ambição. Trazia apenas o som leve das ondas e o perfume das cerejeiras florescendo entre ruínas. O Japão, que um dia quis dominar o mundo, agora olhava para o mar com olhos cansados e via refletido nas águas o próprio rosto, um rosto antigo, um rosto esquecido. E naquele reflexo, o povo entendeu algo que nenhum império havia compreendido antes: não há vitória maior do que existir sem precisar vencer. Séculos haviam passado desde o decreto que nunca foi assinado, desde o não que, nesta realidade, jamais foi dito. E mesmo assim, o destino encontrou um caminho para ensinar o mesmo silêncio, não pelo isolamento, mas pela dor. O Japão havia se aberto ao mundo, sim, mas ao final, descobriu que o verdadeiro isolamento não vem dos muros, vem do orgulho. A civilização das duas faces havia se transformado em cinzas, e das cinzas nascera algo novo. Um país que não buscava mais ser o centro do mundo, mas o espelho dele. Os monges reconstruíram os templos. Os poetas voltaram a escrever haikus curtos, sobre flores que caem, sobre o vento que passa, sobre tudo o que não precisa durar para ser eterno. E nas praças, onde antes ecoavam discursos de poder, as crianças agora desenhavam o sol, não em vermelho, mas em tons suaves de dourado e branco. O novo Japão não era um império, era um lembrete de que o homem pode construir 1000 mundos, mas se esquecer de olhar para dentro, perderá todos. E assim, quando a noite finalmente caiu sobre o arquipélago, o último sol se pôs, não queimando, não cegando, mas aquecendo, um sol que não precisava mais brilhar sobre o mundo, apenas dentro dele. E se o Japão nunca tivesse se isolado do mundo, talvez ele tivesse conquistado oceanos, impérios e o próprio tempo, mas também teria descoberto, como todos nós um dia descobriremos, que abrir-se para o mundo sem compreender a si mesmo é o caminho mais curto até a ruína. E talvez, apenas talvez, o isolamento não tenha sido uma prisão, mas uma prece para que, no silêncio, o Japão pudesse permanecer o que sempre foi, um lugar onde o mundo respira. Antes de falar, se essa viagem pelo impossível te fez pensar, inscreva-se no canal. Aqui, em cada episódio, reescrevemos a história, não para mudá-la, mas para entendê-la. Porque, às vezes, o maior mistério não é o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido.